O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, talvez alguém tenha dito que hoje é a minha primeira missa solene, então estou de fato um pouco nervoso. Vim aqui hoje à tarde pedir para o Frei Carlos dar homilia, mas ele não aceitou. Falou que vocês estão cansados de ouvi-lo, todo dia vocês o ouvem. Não colou, né? Então, vou fazer essa homilia, pedindo a Deus pelos frutos e que todos tenham, e que o Espírito Santo mova o coração de cada um. No Evangelho, vemos que Simeão passava um bom tempo esperando a vinda de Cristo, encontrar a Cristo, mas encontrá-lo pessoalmente. Aqui, de fato, nesse Evangelho, podemos ver, acho que, a revelação desde 3 categorias que se tem falado ultimamente. A revelação de Deus ao homem não é somente uma mensagem, uma doutrina, né? Senão que Deus quer comunicar a sua própria vida ao homem. Não é só uma autorrevelação, mas uma autocomunicação da sua própria vida. Parece que fica estudando muito e agora fica complicada a homilia, né? Mas 3 categorias de revelação de Deus ao homem: palavra, testemunho e, por último, encontro. Se pode ver a revelação assim: Deus de fato se revelou ao povo de Israel pela palavra. Falou ao seu povo, a lei de Moisés, então, os profetas, Deus fala, Deus se comunica, né? Depois, palavra, testemunho, Deus dá testemunho da sua palavra, da sua doutrina, os milagres que realizou para o povo de Israel, dava testemunho. E depois, encontro, que se concretiza com Simeão aqui na apresentação do templo. Deus se encarna, então quer ter um encontro pessoal com o cristão. Não fica só na palavra e no testemunho, senão quer fazer realidade na nossa vida diária. E lembrando aqui quando estava estudando teologia em Roma,
na prelazia do Opus Dei, instituição da igreja a qual faço parte, me lembrei com carinho, quando aprofundava no sentido dos sacramentos, do batismo, da Eucaristia, da Crisma, me lembrei com carinho dessa paróquia, porque essas 3 coisas eu via concretizada aqui, nessa paróquia da Santo Antônio, né? Palavra, de fato, aqui eu fiz a minha primeira comunhão, fiz minha primeira confissão, me lembro até hoje, nos últimos bancos, né, sentado esperando para falar, acho que era o Frei Donald. Depois, primeira comunhão, e a Crisma, o batismo eu fiz em outra igreja. Mas aqui, minha fé foi alimentada, né, através da palavra. E depois também do testemunho, porque via que a fé que as pessoas viviam aqui não era só uma palavra da boca para fora. Um exemplo, me lembro que quando vinha para a catequese, ainda criança, com minha irmã, talvez ela não se lembre, mas era um dia que era depois de um feriado, ou o próprio sábado de manhã, era um feriado, não sei, e vim para a catequese. E aí nos perguntávamos, não vai ter ninguém, né? Porque hoje é feriado, talvez tenha pouca gente, como vemos aqui ao lado. Íamos caminhando e chegamos, não havia ninguém dos alunos, mas o professor estava. E aquilo me impressionou, porque, bem, o professor falou, não sabia se viria alguém, mas por isso estou aqui, porque talvez viesse, né? E então, nesse dia, fez uma aula não muito, digamos assim, esquematizada, mas saiu um pouco do coração. E eu percebi do coração, que logicamente estava com a doutrina muito correta, né? Mas ele falava como quem vivia a fé. Essas coisas, pequenos exemplos, poderia falar muitos aqui, né? Mas me mostravam que a fé, né, deveria encarnar-se na vida da pessoa. Não se podia ficar só da boca para fora ou como um corpo de doutrina. Então eu fiquei muito agradecido depois, né? Esse professor foi um exemplo para mim. E por último, o encontro, né? Tantas vezes aqui na missa, vindo à missa aqui, celebrando o Mistério Pascal, eu senti de verdade, né, alguns toques de Deus, né, que me chamava a algo mais. Então se vê que daqui, para concretizar a minha vocação pessoal no Opus Dei, foi um passo que, de fato, a igreja, depois também, através dos meus pais e a família, né, e o lugar onde ele trabalhava, que era a Rádio Nova Aliança, pois daí, de toda essa preparação, para ver a minha vocação específica, né, no Opus Dei, foi um passo. Me impressionou, de fato, aí tenho que falar, né, da mensagem de São José Maria Escrivá, que me tocou bastante. Logo percebi, né, que me chamava a atenção. Estava estudando engenharia mecânica na UNB e a mensagem de São José Maria Escrivá me impactou mas foi de fato, né, algo que já estava para entender e compreender o carisma do Opus Dei. Foi um passo mais, porque aqui já se haviam me mostrado que a fé devia ser vivida na tua vida, né, no meio do mundo, e de fato essa é a mensagem do Opus Dei, né, que podemos encontrar a Deus no meio das nossas atividades ordinárias, cotidianas, né, podemos, através do nosso trabalho, da nossa família, iluminar os caminhos da terra. E aquilo, de fato, não poderia ter sido feito, né, se aqui não tivesse recebido toda uma formação, toda também a iniciação nos sacramentos da iniciação cristã, né. Então, eu acho que esse Evangelho é um convite para que nós procuremos que nossa fé passe por essas três categorias, né. Palavra, estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, depois palavra, testemunho, que nós também façamos que nossa fé esteja encarnada na nossa vida, e encontro, que para nós a fé seja, viemos à missa, não porque temos que cumprir um preceito de fato, né, mas viemos à missa porque queremos encontrar-nos com Cristo, e fazer com que sua vida se torne mais presente na nossa. Então eu espero, né, que com esse Evangelho, com essa primeira missa também, que cada um de nós aqui saiamos com esses propósitos, né, de fazer com que nossa fé esteja mais presente na minha família, no meu dia a dia, né, que vindo aqui a participar dos sacramentos, que me alimenta a alma, o corpo também,
e eu chegue para minha casa e possa viver a minha vida cristã, na família, no trabalho, nas atividades ordinárias, sempre, né, fazendo com que a fé seja essa verdadeira luz, como fala o Evangelho, né, que Cristo é a luz que ilumina as nações, luz para iluminar as nações, e glória do teu povo Israel, que a nossa fé seja isso para todo o mundo.